Depois que o Superman descobre que estava morrendo quando Lex Luthor sabotou uma missão espacial e forçou Clark a se aproximar do Sol para salvar os pilotos, Lex Luthor acaba sendo preso por seu crime e lá ele revela que fez isso simplesmente porque ele percebeu que enquanto ele estava envelhecendo, o Superman não estava. Ouvindo aquilo, o chefe da missão espacial então explica ao Superman que apesar da sua viagem ao Sol ter triplicado a sua força, ela também expôs ele a tanta energia bruta que as suas células eventualmente vão explodir, causando a sua morte em no máximo 1 ano. Depois dessa notícia, Superman decide aproveitar ao máximo o tempo que ainda tem e revela a Lois Lane que ele era o Clark Kent, o que ela se recusa a acreditar, mesmo com Clark levando ela até a Fortaleza da Solidão e explicando que era o Batman quem substituía ele toda vez que Clark e o Superman estavam no mesmo lugar. Porém, quando Lois ficou chateada que o seu namorado era o nerd do Clark esse tempo todo, Superman decide presentear ela com um químico especial que dava os seus poderes a ela por um dia, transformando Lois na Superwoman durante o seu aniversário e fazendo assim os dois se acertarem. Enquanto isso, depois que o Lex Luthor foi condenado à cadeira elétrica por querer que o mundo saiba que foi ele quem matou o Superman, Lex chama Clark Kent para escrever a notícia e dá uma entrevista justificando suas ações enquanto faz piada sobre a aparência de Clark. Mas assim que os dois caminham até a cela de Luthor e ele revela que poderia escapar a qualquer momento, Clark pergunta por que ele não fugiu ainda e ele responde que não precisava, já que ele iria morrer realizado. Clark então sai, mas ao invés de publicar a matéria, ele vai em várias aventuras tentando fazer o máximo possível antes de morrer, seja salvando o mundo de ameaças gigantes ou até fazendo pequenos resgates de pessoas que precisavam de qualquer tipo de ajuda, chegando até a guardar uma amostra do seu DNA caso as pessoas queiram clonar ele no futuro e contando tudo a Lois Lane. Nos seus últimos dias, Superman confronta Lex Luthor uma última vez e pede para que ele conserte o mundo, assim como ele falou que faria caso o Superman não existisse, finalmente publicando o artigo da sua morte logo depois. Porém, antes da sentença de Lex, é aí que o seu plano final começa e ele revela que tomou um dos super soros de 24 horas do Superman, fugindo da cadeira elétrica e libertando o seu sol artificial futurista para atacar o sol da Terra. Vendo tudo aquilo, Superman veste o seu traje solar e dá tudo de si para derrotar o Sol de Luthor, e depois de conseguir, Clark volta pro seu escritório e desmaia, com o seu coração parando de bater. Porém, aquilo não foi o fim, já que Superman de repente aparece em Krypton, onde ele encontra o seu pai biológico, que explica que a matéria e a energia nunca são realmente destruídos, e que a sua consciência estava apenas preparando ele para sua última transformação, finalmente perguntando se ele queria se entregar agora e ir com ele ou esperar mais um pouco com o seu corpo físico. Clark então pede um pouco mais de tempo e enfrenta Lex Luthor pela última vez, mas à medida que o tempo passa, de repente Luthor começa a enxergar o mundo da mesma forma que o Superman, e fica emocionado diante a verdade de que tudo estava conectado e que toda a vida era importante. Porém, logo depois disso, o soro perde o efeito e ele volta ao seu eu egoísta, dizendo que realmente poderia ter salvo o mundo dessa vez. O que Superman responde que se ele realmente quisesse isso, ele já teria conseguido anos atrás, começando assim a finalmente se desmaterializar enquanto ele se despede de Lois uma última vez, voando para longe do planeta e se sacrificando para restaurar o Sol.